Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Castanhari, youtuber e também criador da série Mundo Mistério, e hoje eu estou aqui para participar do quadro Minha Lista Netflix. Bem, o meu avatar na Netflix é o Lucy, da série Desencanto, que eu escolhi porque eu gosto muito da silhueta e daquele fundo vermelho, dá um contraste muito legal. Então é basicamente uma imagem que eu acho muito legal e um personagem muito icônico da série Desencanto, que eu gosto muito. E também ajuda pelo contraste que ele faz com a capivara, que é o ícone que eu escolhi para a conta dos meus pais, que eu divido a conta com eles. Então dá um belo destaque na capivara com o Lucy ali, que é um desenho, é por isso que eu escolhi. Aí você escolheu aquele rato, minha mãe. Você escolheu aquele rato? Minha mãe não é um rato, é uma capivara. É a mesma coisa. Começando a minha lista com o desenho Midnight Gospel, que eu achei incrível, extremamente original. Ele é do mesmo criador do desenho Hora de Aventura, que já é um grande sucesso. E eu achei extremamente peculiar pelo fato de que a narrativa do desenho é completamente diferente de outros que eu já assisti. O começo do desenho parece realmente, mais um desenho normal que vemos por aí. Será que eu posso te entrevistar pro meu Espaço Cast? Ele é transmitido no espaço. Só que de repente no meio do episódio vira quase que um podcast filosófico, sempre com um convidado tratando de temas muito pertinentes e interessantes, com reflexões profundas sobre vários temas. Tá, corta pros comerciais. Fora da casinha, completamente fora da casinha, é minha primeira indicação, Midnight Gospel. Continuando minha lista com a série Desencanto, que é uma criação de Matt Groening, o mesmo criador dos Simpsons, né? Uma das séries de animação mais famosas do mundo. E Desencanto não fica para trás em termos de qualidade quando a gente compara com o seu irmão mais velho, digamos assim. Ai, cara, como eu adoro dirigir! Temos uma protagonista mulher, roteiros muito bem escritos, uma história surpreendente, roteiro bem amarrado, vários turning points muito interessantes e a participação de um humorista que eu gosto muito, que é o Eric André, que dá a voz para o Lucy, que é inclusive o meu avatar na Netflix, é do Lucy, em homenagem a esse querido comediante que eu tanto gosto. Você faz magia, né? Faço. Mas não esse tipo de magia. E você é elfo? Posso te surpreender. Acho que não. É lógico que eu não poderia deixar de falar de BoJack Horseman, a série que eu tento recomendar sempre para todos os meus amigos. Eu fico insistindo porque é um desenho animado extremamente atual. Ele trata de assuntos da atualidade pertinentes pra caramba. Você vai entender e enxergar a nossa sociedade nesse desenho de uma forma caricata, com humor muito inteligente e profundo. Você não sabe se você ama, se você odeia o BoJack Horseman, que é o protagonista. Espero que ele não veja a gente. Aquele é o BoJack Horseman? Ai, caramba, lá vem ele. Que já foi muito famoso numa série que ele fez nos anos 80 e que agora ele tem que lidar com o fato da carreira dele ter esfriado um pouquinho. Ele é muito famoso, ainda conhecido pela série. É um cara que tem muito dinheiro, tem vários vícios. Você está me dizendo que está bêbado agora? Eu tô doido, eu tô bombando nessa entrevista. Eu tô sentindo que eu tô bombando. É uma obra-prima, assisti já todas as temporadas, já zerei BoJack e recomendo pra todo mundo. E é claro que eu não poderia deixar de falar dos animes da Netflix, porque eu gosto muito de animes, assisto vários, e a minha primeira indicação é uma obra de arte, uma obra-prima eu diria, que é Devilman Crybaby. Talvez eu tenha sido responsável por criar o demônio mais poderoso, cruel e brutal do mundo. Que é um anime incrível, com um traço único, uma animação maravilhosa. Ele trata dessa questão dos demônios que estão presentes na Terra. É bem pesado, mas assim, é maravilhoso a técnica que eles utilizaram para essas animações, as lutas, é tudo muito bem feito, é tudo muito bem desenhado. É um pouquinho pesado, eu diria. É um pouquinho pesado, mas assim, se você tem mais de 18 anos, eu recomendo. O meu corpo se transformou em um demônio! Um demônio! E continuando a minha paixão por animes, eu preciso falar também de Parasite, que é incrível. Contando um pouquinho mais do enredo, imagine que um belo dia esporos caem por toda a Terra
não sabemos de onde, veio do universo, não sabemos quem jogou isso. E desses esporos saem alguns bichinhos que conseguem entrar no corpo humano e assumir o controle de algumas partes do corpo humano ou até mesmo do cérebro, e esses parasitas começam a ficar disfarçados entre os seres humanos, e isso cria uma dinâmica muito interessante. Então, você também fracassou. E o bicho ainda sabe falar. Esse anime ele traz uma reflexão muito bacana em relação ao papel do ser humano na Terra, porque eles tratam esses parasitas como se fosse um controle populacional, que não sabemos de onde veio, nem eles sabem de onde eles vieram. Então é muito profundo, muito bacana, também um anime direto, maior de 18, então vocês já devem entender que existem algumas cenas ali deveras pesadas, sim, mas eu curto muito esse estilo, recomendo Parasite. E continuando a minha lista de animes, agora eu tenho que falar do novo lançamento da Netflix, saiu recentemente, que é 2020, Japão Submerso. E olha, rapaz, se você gosta de fortes emoções, esse é um que você precisa assistir. Imagine que, do nada, assim, o Japão começa a afundar. Que barulho é esse? Terremotos absurdos por todo o Japão, começa a destruir tudo e você está no meio daquilo, acompanhando a história de uma família que tem que sobreviver a essa catástrofe no meio de terremotos, de tudo quebrando, casas desabando, e meu Deus do céu, como ele pega na narrativa e como é emocionante. E assim, vá preparado, prepare o seu coraçãozinho, porque é muito emocionante. Eu diria, fortes emoções o aguardam. Estamos juntos e vivos. Isso já é uma bênção pra mim. De verdade, mas é sensacional. Começa a assistir, você não consegue mais parar. Então recomendo também 2020, Japão Submerso. E saindo agora um pouquinho do gênero dos animes e indo para documentário, preciso falar de Nosso Planeta. É uma coisa surreal. Você vai ver imagens ali que talvez você jamais imaginasse que seria possível captar aquilo. É uma impressionante migração diária de 5 milhões de aves. E várias cenas eu tenho certeza vão ficar marcado na mente de vocês, como uma ficou pra mim, que é da dança dos passarinhos. Eu não lembro qual é a espécie específica, mas é um macho fazendo uma apresentação para uma fêmea. E eles captam aquilo de vários ângulos. O macho protagonista apresenta o último ato. Eles foram bons o suficiente? É uma coisa que eu jamais imaginei que existisse na natureza. Eu fiquei espantado com a qualidade de produção dessa série, maravilhosa. Recomendo também Nosso Planeta. E agora entrando na comédia, por que não? Tenho que falar do meu comediante preferido, que é o Dave Chappelle. O grande retorno dele com Dave Chappelle, Sticks and Stones, que assim, é maravilhoso. É maravilhoso. My shit's like an above ground pool. You ever seen one of them? It's a pool. Pra quem não sabe, Dave Chappelle tinha um programa de muito sucesso nos Estados Unidos. E aí, na renovação de uma segunda temporada, ele recusou uma grana e sumiu. E aí agora, a volta triunfante de Dave Chappelle com um stand-up cheio de críticas sociais, ao mesmo tempo com um time perfeito. O cara é engraçado, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, o texto é maravilhoso. Enfim, Dave Chappelle, meu comediante preferido, recomendo também Sticks and Stones. E eu preciso aqui agora dar uma moral pro meu querido amigo Thiago Ventura com o especial Poucas, que é sensacional. Se você conhece o trabalho do Thiago Ventura, você vai amar. Se você não conhece o trabalho do Thiago Ventura, você também vai amar. O humor corporal do Thiago nesse especial é uma coisa incrível. A conexão que ele tem com a plateia é uma coisa única. Aí agora que eu tenho um show, se liga nessa fita. Tá entendendo? Porque realmente é um cara que tá falando da infância dele, que era um rapaz de quebrada, né? Uma infância mais pobre, e trazendo essa realidade com muito humor. É, assim, sensacional. Fica aqui minha indicação, meu querido amigo Thiago Ventura, com seu especial Poucas. Pelo visto, meus meninos vieram. E eu preciso também exaltar meu querido amigo Whindersson Nunes com seu especial Adulto, porque é um
um novo passo na carreira do Whindersson. Todo mundo já conhece ele, todo mundo gosta do humor do Whindersson, mas se você não teve a oportunidade de assistir seu espetáculo na Netflix, por favor, assista, porque é incrível o controle da plateia que o Whindersson tem. Mãe, eu posso ir no mar? A mãe dela, filha, não pode ir no mar. A menina entendeu, o meu primo da mesma idade, mãe, no mar. E a mãe dele, vai! E como ele consegue fazer um humor que não atinge ninguém, é um humor para todo mundo. É um humor que ele consegue rir da própria infância, das situações da vida dele, sem atacar ninguém, sem ter um alvo. Então isso é muito legal, como ele consegue fazer um humor inteligente, em que não tem necessariamente um alvo, porque ele é o alvo. Eu achei isso muito incrível. Recomendo também o espetáculo Whindersson adulto para todo mundo que quiser assistir na Netflix. E agora temos aquela rodada de perguntas polêmicas, né? Não é como se eu não tivesse acostumado com polêmica, então vamos nessa. Sugestões para mim. Documentário Terra Plana. Não vou assistir Netflix, desculpa. Eu sei que talvez ali tenham pessoas legais, mas eu não quero bater palma pra louco. Desculpa, eu não vou ver o documentário sobre a Terra plana, porque a Terra não é plana. Categoria assisto de novo e de novo, precisa ter, claro, Rick and Morty, que é o desenho que eu mais assisti na minha vida, eu acho. Já assisti pelo menos mais de umas 20 vezes e acredito que devo assistir ainda mais umas 10 aí até o resto da minha vida. Assisto com culpa o Jogo da Lava, o famoso Floor's Lava, porque é uma coisa tão diferente, tão absurda, digamos assim, mas você não consegue parar de assistir. É muito bom, mas tem um pouquinho de culpa ali no fundo. Sempre me falam, mas nunca vi, Peaky Blinders, que é uma série que todos os meus amigos recomendam. Já vi um monte de gente falando super bem, mas não tive tempo ainda, Eu prometo que eu ainda vou ter Peaky Blinders, prometo. Detestei, mas finjo que gostei, de Dark. Pra ser bem sincero, eu gostei da primeira e da segunda temporada, mas me perderam na terceira, pra mim ficou muito arrastado. Mas sempre que me perguntam, eu falo, não, eu gostei, porque os fãs de Dark, olha, vou te falar. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiz várias indicações aí que eu curto de verdade. Comentem aqui se vocês curtiram depois, tá bom? E preciso fazer uma última indicação, que é da minha série Mundo Mistério, que já tá disponível pra todo mundo assistir aqui na Netflix. E me sigam também lá no Instagram, @FeCastanhari. É isso, um beijo, tchau!